Podcasts Festures, conectando pessoas, e hoje aqui conosco duas pessoas muito queridas, afinal, né? Eles são os principais líderes da empresa, do próprio evento do Festures, são CEOs da Rossi e Zorzanello Eventos e Empreendimentos, Marta Rossi, querida Marta Rossi, e Eduardo Zorzanello, filho da querida Silvia. Olha só, bem-vindos ao nosso podcast, tudo bem com vocês? Tudo bom, Braulio? Um prazer muito grande estar falando contigo e dividindo a fala, né? Com o Dudu, para falar um pouquinho do nosso trabalho, da nossa empresa, do Festures, que é esse grande evento, né? Pois é, caminhando aí para a 37ª edição, de 6 a 9 de novembro de 2025. Mais uma edição do Festures. Mas antes da gente entrar no Festures, vamos falar da Rossi e Zorzanello. São 36 anos. 1º de abril, o que é a mais pura verdade. Olha só. Não é piada. Não é piada, mentira. Piada, né? 1º de abril de 1988. São mais de 1000 eventos, Marta. Claro que quando você começou, o Dudu era pequenininho, né? 6 anos, né? 6 anos. E aproveitando aqui, deixar um abraço para Marta aqui do meu lado, para ti, Braulio. Obrigado. Poder estar compartilhando esse momento tão bacana da nossa história, da nossa empresa. Que legal. Dos eventos, em especial, claro, do Festures, que é essa vitrine maravilhosa para o turismo mundial. Que bacana, que bacana. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso podcast. E Marta, são 1000 eventos, assim. O que você lembra daquele início, né? Daquele momento, vocês começando uma empresa, você e a Silvia, o que você lembra desse momento e que você trouxe ao longo, né, da sua trajetória dentro da própria empresa no Festures, mas como hoje uma das celebridades do turismo brasileiro? Tu sabes que são muitas histórias, né? E nessa correria que a gente anda hoje, com essa velocidade com que as coisas andam, quando sobra algum tempo, a gente faz uma retrospectiva de tudo que se viveu e da forma como se via, se trabalhava intensamente também, mas o processo, óbvio, era mais lento, era menos desgastante. A gente se lembra, assim, eu contemplo o Eduardo, no meio da tarde, a Silvia e eu estava cansada de tantas coisas para fazer. Vamos, a velha bruxa, tomar um sorvete, e a gente parava para o sorvetinho. Agora, quando a gente olha, já é 21 horas, já se perdeu até o jantar dentro dos nossos horários, né? Então, a gente, nos tempos, nos horários que nos sobram, quando a gente faz aquelas pequenas reflexões, até para saber como agir hoje, olhando para o passado, que isso é muito importante, a gente se lembra de muitas histórias, porque, na verdade, nós fomos a primeira empresa de eventos aqui da Serra Gaúcha. E mais, a gente só através do Serrano, que foi a última empresa onde eu trabalhei, e junto com a Silvia, embora a gente se conhecia de muito antes, ela, na verdade, era meu sonho dourado. Eu queria ser a Silvia no futuro, porque ela já era uma personalidade em Gramado, ela já atuava em várias frentes, nos vários eventos, e ela era gerente geral do Hotel Serrano. Então, eu trabalhava para ela, com ela, e para o Enoir Zorzanello, que é o pai do Dudu. E lá, a gente ajudou a inaugurar o centro de eventos do Hotel Serrano na época. Que foi um marco, né? Foi o primeiro centro de eventos do Rio Grande do Sul. E ali a gente começou a enxergar e entender os eventos, como eles aconteciam. E como o Serrano foi um marco também nessa passagem de Gramado enquanto turismo, porque a partir do centro de eventos começou a se trabalhar o mercado corporativo. Verdade. Todos os fornecedores de absolutamente tudo vinham de Porto Alegre. E foi aí a grande sacada do Enoir, né, do pai do Eduardo, em nos dizer: vocês têm todo o pique para montar uma empresa que presta serviços para os eventos que vêm a Gramado para serem realizados, minimizando o custo do contratante, de quem vem.
Ai, nós deslumbradas nem pensamos como se faz, nós sempre fomos, era da nossa personalidade, ainda é, e agora do Eduardo, do Marcos, a gente faz. E entramos nessa onda e montamos a empresa e, na verdade, ali a gente aprendeu tudo. Nós tivemos muitas saias justas de coisas tão simples que hoje a gente cobra do nosso time, Eduardo. Eu digo, meu Deus, eu também dei uma dessas lá atrás. Claro. Meu Deus, como é que a gente não se dava conta? Pá! Então, realmente, são histórias lindas que dá para escrever já 2 livros, nem mais um livro, pelo né? menos 10 volumes, né? Praticamente uma Barça da história delas, né? Até contando, né, Eduardo, esse processo de crescimento na transformação do perfil do turista de Gramado, que depois entra num novo ciclo, que daí foi o ciclo com o início do Natal Luz, do Chocofest, um ciclo dos eventos produzidos pelas cidades, né? Em Canela, Gramado, Nova Petrópolis. Então já entra o público de lazer, não sai do corporativo, mas o corporativo já é atendido e entra o público de lazer. Então eu acho que de tudo que a gente lembra é saber de quantos ciclos a gente participou. Outro dia nós estávamos conversando. Nós organizamos a feira de móveis de Gramado. Um ciclo do móvel. Nós organizávamos a Feira das Malhas, outro ciclo. Verdade. Nós fizemos o Chocofest, outro ciclo. Ciclo de segmentos, né? De segmentos. Do moveleiro, do malheiro. Dentro dos setores. O chocolate que ainda está forte. Está forte. E Os outros setores, infelizmente, eles não têm a mesma pujança, né, que tinha naquele período. Na verdade, o chocolate foi a grande ferramenta de marketing de Gramado ainda, né? Essa se manteve, a grande ferramenta. E assim vai. E aí nós chegava momentos assim que a gente meio que se perdia, porque nós atendíamos esses eventos terceirizados da área de medicina, da área empresarial, e isso nós atendemos. Aí, já quando o Eduardo entrou na empresa, até quantos anos atrás? Até 8 anos atrás, né, Eduardo? Nós tivemos aí com o atendimento dos eventos terceirizados pelo menos até 2016, 2017, não ou mais, talvez até um pouquinho antes da pandemia, mas que de fato a gente entendeu que o nosso core business seria justamente a valorização dos eventos não que isso não fosse, mas principalmente ter um olhar mais apurado, né, Braulio, para os eventos próprios, dada a dinamicidade, a velocidade, talvez até a ferocidade do mercado e do mundo, porque a gente lida com as adversidades externas, né, dólar, mercado, intempéries, chuva, vírus, pandemia, o nosso cliente mutante também, porque acelerado com diferentes formas de buscar nos eventos a sua contrapartida, muitas vezes a mudança na gestão, a mudança de perfil, e tudo isso para quem faz eventos, a gente precisa estar constantemente adaptado. E foi isso que a gente fez também internamente na empresa. E eu lembro bem, até voltando, né, para a gente fazer essa linha do tempo, né, Marta? Quando vocês começaram, né, lá em 88, 89, eu estava com 6, 7 anos. Então eu me criei acompanhando elas no Hotel Serrano. Eu e o meu falecido mano, o Vini, né? O Vini mais velho, à época, já entendia um pouquinho mais. Aprontava mais também, isso eu quero me defender aqui. Sempre a gente diz, ele não vai conseguir se defender, quem sabe um dia lá em cima a gente acerte as contas. A gente brinca, querido. E nessa fase a gente via que Gramado, né, principalmente pela gestão ali que estava o meu pai como vice-prefeito e o Pedro Bertolucci enquanto prefeito, tinha no Luciano Pecinho, secretário de turismo. Isso. Né, então, e elas também enquanto hoteleiras, mas com uma visão de turismo e de negócios muito à frente, muito vanguardista. E o fato delas terem fechado esse ciclo na hotelaria para ingressar num ciclo de eventos potencializou, como disse a Marta, a criação de vários serviços
e de infraestrutura da região para atender essa nova demanda de mercado. Então, lá no Chocofest, a gente lembra, era o Parque Knorr, os pedalinhos do Lago Negro, o Minimundo, tinha a Cascata do Caracol, sim, né? Sim. Não sei se tinham já os bondinhos, se naquela época ainda tinha os bondinhos, mas eu acho que não passava, Braulio, não passava de 5 atrativos aqui em Gramado e Canelas, né? E elas criaram a primeira feira temática do chocolate, para atender a um pedido da demanda do chocolate. Muito do que tem hoje de entretenimento dos parques temáticos, a base está lá. A origem foi o Chocofest. E o Marcos e eu, por exemplo, desde pequeno, a gente estava envolvido enquanto personagem, ou como o coelho, ou como sombra, ou como qualquer coisa que elas nos enfiavam pra gente parar de fazer bagunça. Botava roupa de coelho, bota no trabalho. Isso aí. E essa melhor questão coisa, né, Marta? É maravilhoso. Não, isso a gente para de hoje. incomodar, vem cá, para de incomodar. E a gente vê com as crianças, a Duda, por exemplo, né? É um exemplo. Desde pequena nasceu no Chocofest no novo formato, quando a gente voltou pra Gramado. Bota desfilar, bota hoje atendendo lá no Festures. Isso é muito legal. Porque a gente vai passando valores e a nova geração vai incorporando. Sim, é verdade. Né, pela história, o comprometimento de deixar para nossa região legados. Aliás, né, deixa eu aproveitar. Isso é importante, né, Marcos? Deixa eu aproveitar. Claro. Você dentro, né, fazendo parte da vida da empresa Rossi Zorzanello, dos próprios eventos, como você está citando aí, você criança, já adolescente provavelmente, o que você já pensava? Assim, já pensava que você seria um dia um dos diretores, um dos CEOs da empresa? Ou tu Posso tinha... contar uma coisa? Claro, não, Eu pensava em seguir outra carreira. A gente pensava em tantas outras coisas, menos em seguir. A Silvia e eu, como a gente tem hoje no escritório, o Eduardo e eu, a gente tem a sala, assim, uma parede de vidro que não separa. Só que a época, para passar para a sala da Silvia, tinha que passar pela minha. E chegava o Eduardo lá com seus 14 anos, 13, 14, cabelo comprido aqui, camiseta, cheio de tatuagem. Corrente, uma tatuagem, mas tinha a fase dos Ramones, do metal, Hot Chili Peppers, né? Era a fase do rock. Entrava, boa tarde, passava por mim e ia pra mãe dele. Sensacional. E eu dizia pra ele, quando tu vai trabalhar aqui, quando tu vai começar... Mas sempre, toda vez que ele entrava na empresa, tu olha que coisa incrível, que ele passava por mim e dizia, e aí, Dudu, quando tu vai assumir aqui? Vamos ver! Isso era valorizar o passe. Claro! Tá vendo como é que é? E a gente não... E é engraçado. Tem um leque de possibilidades. Porque a percepção de tempo, ela é muito... Quando a gente é adolescente, a gente não consegue conceber de que qual é o momento em que talvez eu tenha que assumir tal responsabilidade diante de um negócio que a gente enxerga, que a gente participa indiretamente, assim como contratado para uma ou outra ação dentro dos eventos, mas nunca de forma a assumir algo. Tanto que eu fui me formar em Direito, dei aula de espanhol, e foi diante de uma situação muito difícil, né, Marta? Dentro da nossa vida familiar, de amizade, da vida de trabalho, que eu nunca esqueço. Em 2008, a mãe e a Marta me chamaram para, lá no início do ano, dar aula de espanhol para a turma. Né? O André Bertolucci, a Lurec. Como é que eu ia dar aula para eles que nem interessados estavam e gaseavam a aula? Eu lembrava da época que eu gaseava a aula. Pô, daí fica difícil. Falava para eu me queixando de algo que eu fazia. Eu digo, tu tá vendo? Na época que tu faltava, tá vendo como é que é agora? Eu digo, agora eu tô entendendo. Maturidade, né? E aí elas me convidaram para ser guia de turismo naquele ano, assumindo o papel de intérprete, eu, a Mari, a minha Dinda, eu no espanhol e a Mari no inglês, da turma que viria da Espanha, Estados Unidos, Latin America, né? E ali naquele mesmo ano tem um momento muito emblemático da mãe e da Marta num brinde, em frente à Galeria dos Homenageados ali, né? Vocês estão brindando. E aquele momento a gente já notava um amarelamento da pele da mãe, e ela nunca se queixou. A mãe foi uma pessoa que ela nunca expressou
Sim. que ela estava... Ela ajudava, assim como a Marta, todos, mas como guerreiras, como os resilientes, elas nunca deram o braço a torcer e dizer ou demonstrar qualquer tipo de fraqueza ou qualquer sinal de pedir ajuda. Era de vocês e é teu. A única coisa Né? que Muito difícil. Pra gente, naquele ano, que logo depois do Festures ela baixou para o médico, ela disse assim, esse ano eu estou me sentindo tão cansada, tão cansada. Ela nunca disse, me dói aqui, ela tinha que ter muita dor na vida. E a gente não sabia. Não. Tanto que quando ela saiu para fazer a consulta no médico, todos nós fomos pegos de surpresa, porque foi o diagnóstico de um câncer brutal no pâncreas e todo mundo não sabia nem para onde correr, né, Marta? E fez a cirurgia, e foi um momento importante também. Teve meu casamento depois, já tinha meu sobrinho Vicente, do Vini e da Nana, aquilo deu uma força para ela. E aí o pai também, que um papel muito importante dele, né, Marta? Da mesma forma que ele conseguiu colocar para a mãe e para a Marta, se unam e façam a empresa de eventos. Ele encorajou muito, ele sempre teve essa capacidade de conciliar e juntar ideias. E ele disse para mim e para o Marcos, falou para ti e para a mãe, é o momento dos guris assumirem, entrarem. E aí ele chamou a mim numa reunião lá na casa do Vini e da Nana, olha, e eu, de certa forma, digo, puxa, queria seguir a carreira de direito ou continuar dando aula. Eu digo, não, é o momento de deixar a pretensão particular pessoal de lado para ir para algo maior. E sou grato por poder ter feito isso no tempo certo, né, Marta? Verdade. No tempo certo. E aí entramos, Marcos e eu, né? E isso agregou na empresa ali em 2009. Foi 15 de março que a gente entrou, Marta. 15 de março. 15 Olha, de tem março. todas as datas. Todas as datas bem registradas, né? Tu sabe que isso agregou muito valor, né, Braulio? Claro, sempre que entra gente nova, e existe predisposição de quem está dentro, apesar das dificuldades todas que se viviam no momento, porque não eram dificuldades de operação, eram dificuldades de coração. Então, foi um momento muito difícil para todos nós. Mas eles trouxeram uma nova visão sobre a nossa empresa. E o maior marco foi, aos poucos, nos fazendo compreender que a gente não deveria ser uma empresa para atender muitos eventos, mas focar nos nossos eventos e tornar os nossos eventos referência a nível mundial. E por isso que começou a cada vez deixando esse atendimento que a gente chamava de prestação de serviços para terceiros. Nós começamos a deixar e deixando, focando no Festures, hoje no Conect, na época era o Festures e o Chocofest, né? O acorde musical, que a gente tinha um trabalho importante para a Liga Feminina de Combate ao Câncer, a prevenção nas escolas contra as drogas. Disso, né? Lembra? Claro, sim. Né, brother? A gente vinha aqui divulgar, né? Tu apresentava, apresentou isso, poxa. Aliás, tu faz parte da nossa história toda, né? Também, com certeza. Eu me sinto muito orgulhoso. Aliás, apesar da ausência, a Sílvia deixou um legado duradouro, né? Isso a gente tem que lembrar. E quais valores ou iniciativas idealizadas por ela ainda estão presentes no Festures, na forma como o evento é conduzido e também na empresa, na Rossi Zorzanello? Eu acho que em tudo. Eu acho que em tudo. A Sílvia, ela é ainda no mercado, porque a nossa geração está aí, uma referência de qualidade, elegância, bom atendimento, uma pessoa extremamente detalhista, que é tão incrível isso, que quando a gente está fazendo reunião com a turma, reunião de trabalho e coisa, a gente diz, porque se fosse a Sílvia, ela faria assim. A Sílvia, eu canso no dia a dia de dar referência, principalmente quando se fala no detalhe, no acabamento. A história que a gente sempre diz ali para a turma, ela sempre me diz assim, o trabalho bom tem sempre um top. O top era uma analogia, um trabalho bem apresentado. Sim.
Então, eu acho que em tudo, né, Dudu, eu não consigo separar, tirar a Sílvia da empresa. Não consigo. Muito. Não tem nem o que dizer. A gente se emociona porque ela era referência na família, né? A mãe sempre teve... Que idade tu tinha quando tua Eu tinha 27, partiu? Né? 27 para 28. A Duda tinha 4 meses. A Clarinha, minha afilhada, filha do Vini e da Nana, nasceu uma semana depois. A mãe faleceu em 17 de julho de 2010. Ainda tivemos ali 1 ano e 7 meses de aprendizado, embora muito pouco, porque a mãe, muito pouco ela conseguia estar presente entre as sessões de quimioterapia, então a gente se reunia, estava muito mais junto da Marta, mas com a mãe, ela vinha, conseguimos fazer um Chocofest, conseguimos fazer um Festures, ainda na época, Festival de Turismo de Gramado, né? Ela ensinou muito, mas ela era muito consciente de sempre nunca deixar problemas para os outros. Ela gostava de resolver problemas até no leito de morte. Foi assim a vida toda. Então foi uma partida muito dolorida, sem dúvida. A gente sente até hoje, óbvio, né? Não tem como mãe, como família, como sócia, como tudo, como amiga, né? Agora, ela era muito humana, né? Ela tinha uma característica de diálogo, de entendimento, de compreensão dos problemas, de procurar aparar o terreno, né? E hoje eu vejo muito a Marta e eu nos complementando nesse sentido, né? E isso é muito legal porque uma coisa que a gente herdou, né? De dar e valorizar o trabalho como era feito, né? E por isso que dá certo. Com respeito, né? Com força de trabalho, né, com conciliação, com tudo as coisas vão andando. E na família não foi diferente. Ela tinha esse papel também, força, né? Essa força centralizadora que era muito próprio dela, né? Tinha que dar o toque final em tudo, na comida, em qualquer coisa, ela tinha que dar mexidinha na panela, ou ela tinha que, se a xícara estava aqui, não, tem que ser assim, ou finalizando top. Mas isso nos ensinou que a gente nunca pode se acomodar ou ficar na zona de conforto. Porque eventos são como uma montanha-russa. A gente tem que estar preparado para lidar com as emoções, como eu falei antes, com as adversidades, e isso a mãe enfrentou muito bem. Foi vencida pela doença, em parte. Ela lutou até o final. Sim. E todos nós, em algum momento, perdeu, a nossa partida, é a nossa hora. Mas ela ganhou, né? Ela ganhou a paz, tranquilidade. E a gente pôde também seguir depois uma etapa importante de reconstrução, né? Vamos dizer assim, né, Marta? Ainda que tivemos os nossos desafios e as nossas rixas lá no início, na época junto, mas foi bom demais. Pois não pra se arrepender. Houve conflito de gerações, mas antes lembrar que realmente vocês estão prosseguindo com o legado da Sílvia. Uma das coisas assim que agora ele fazendo essa fala que a gente lembra, a Sílvia nos deixou como um legado a coragem. Ela era uma mulher muito corajosa, brava. Na primeira edição do Festures, ela gostava muito de viajar, que o filho é igual. Ela começou a olhar, temos que fazer um calendário, precisamos participar das feiras internacionais. O Festures acontecia no pavilhão de esporte da Prefeitura Municipal de Gramado. Lembro disso. Tinha 30 expositores na primeira edição, e eu olhei para ela. Nós vamos viajar para a Europa para divulgar o Festures. Sim. Nós precisamos começar a trabalhar e conhecer o mercado, saber como os outros fazem, para fazer aqui diferente do que é feito no resto do Brasil. Então, ela era uma mulher de visão grandiosa, uma mulher corajosa, ela não tinha medo de nada, de enfrentar situações. Bom, isso ela levou, como tu disse, para o leito de morte, ela lutou realmente assim. Ela não foi, eu nunca consegui ver ela prostrada. Ela não se prostrou. Não se queixava. Então eu acho que esse é o grande legado, essa coragem que nós temos de enfrentar, como enfrentamos pandemia fazendo um evento. Vamos fazer o Connection em cima
meu Deus, das enchentes aí. Sim. Isso é um legado que ela nos deixou de força, de motivação, de comprometimento. Isso foi uma coisa Perfeito. que ficou muito enraizada na gente, né? Muito. E quais os pontos que unem vocês, né? O Marcos, o Eduardo com você, Marta, os pontos convergentes? Porque, obviamente, são gerações, né, diferentes. É diferente. E no início houve conflitos, ou não? Isso natural, como em qualquer situação. Eu tenho com a minha filha hoje, não faça isso, não sei o quê. O pai e a mãe me xingavam de tal situação. Hoje ele me entende mais porque ele tem a filha adolescente. Entende? É natural a Marta com as netas, com a Celina e com a Helena, da mesma forma, que brigam com o Marcos que briga com a Marta. Mas essas brigas, a divergência é natural e fundamental para a convergência de algo maior e melhor. Né? Isso é muito legal. Porque, claro que a gente... É difícil, porque lá no início, nós éramos, de certa forma... entramos e tinha a mãe e a Marta num comando maior. E depois, quando a mãe se vai, começa um processo de sucessão. Né? E é muito difícil. É difícil para nós, foi difícil muito também para o Marcos, por ser o filho da Marta, por ser o meu irmão de alma mais novo, né? E aí começa a situação, como é que a gente organiza tudo isso? Então, foram pelo menos ali 3 anos um pouco mais tensos, mais difíceis, inclusive com o trabalho do Reginaldo, que a gente sempre destaca, né? O consultor que nos ajudou muito a enxergar que ninguém está certo, mas ninguém está errado. Que a gente tem as opiniões diferentes, mas que a gente pode caminhar para o mesmo ponto, desde que haja respeito, desde que haja vontade, porque existe um interesse comum maior de tudo isso que a gente falou. E a gente soube fazer isso. Você sabe que eu acho que, me colocando assim, repassando lá para o início, né? Claro que nos 2 primeiros anos foi muito difícil para mim também, porque o diálogo meu com a Silvia era simplesmente um olhar. Claro. E a gente tinha esse entendimento além da palavra. Muito amiga, confidente. Tudo era a gente brigava muito. E entra aí o que o Dudu diz: os conflitos são necessários. Aonde a harmonia total, alguma coisa não está funcionando. Na verdade, não tem harmonia, né? Não, pode existir ali um consentimento, mas não existe um entendimento, que é diferente. Porque no momento que existe uma harmonia total, alguém se anulou. Isso é verdade. Alguém se anulou. Então, eu sempre fui muito defensora desse tipo de conflito, mas também, como existia um alinhamento de tantos anos, lá no início, que saco com esses dois, que saco com meu filho, ele que deveria me entender, não me entende. Ai, esse Dudu não aguenta mais, vou me jogar. Eu dizia pro time, né? Vou me jogar da sacada com esses dois. E era muito bom. Claro, mas olhando a eles também, no que eles poderiam trazer para dentro da empresa, porque eles vieram cheios de ideias. E a gente não pode nunca jogar uma ideia fora. Eu não desaprovo nenhuma ideia. Eu sou uma fã de ideias, assim, posso depois selecionar, mas eu gosto de ideias, eu gosto de poder sonhar com as ideias que me trazem. E aí, a nossa relação ficou num momento, assim, tão conflitante que estava comprometendo o desempenho da empresa. Que daí vem esse consultor, o nosso consultor, o querido Reginato, que provoca este conflito direto. Vamos sentar numa mesa e vamos... Mas também foi importante, olha só, Marta, que você está dizendo para vocês perceberam que ali precisava a ajuda de alguém. Exatamente. Né? Precisava alguém para intermediar. Achar o caminho. Né? Intermediar. E nessa conversa, assim, que ele teve, claro, ele pontuou muito bem para o Marcos, para o Eduardo, participou o Enoir, porque ele estava junto com a gente na empresa, participou o Sérgio. Nessa conversa, ele me disse uma coisa que me fez repensar todo o processo. Ele me disse: Marta, primeiro pontuou as falhas do Eduardo, do Marcos, do Prade, e daí ele me disse: Marta, o negócio é o seguinte, vocês estão com 21 anos de empresa, tu e a Silvia, vocês subiram degraus. Vocês chegaram aqui em cima porque subiram degraus. Eles estão começando.
desce e sobe com eles. Olha que frase. Muito legal. Isso aí me Muito. abriu assim, cara, sou eu que tô... Tô olhando de cima. Estou olhando de cima, eu não estou olhando as oportunidades que eles podem trazer para dentro da empresa. Bom, aí começou, claro, cada um jogava num time. Isso é da pedagogia, né? Você que quer falar com aquele. Quando vocês fossem criança, você tem que chegar ao nível dela. Vamos entender um pouquinho o que está olhar nos acontecendo. olhos, Vamos vestir os óculos da nova geração para entender o que eles estão pensando, né? Era uma questão de diálogo puro, tu entende? Não era assim, mas eu não vou ceder para eles, estão pensando o quê? Guria bobado aí estão entrando aqui agora, vão me ouvir, né? Eu sou experiente. Eles, por sua vez, queriam mostrar a sua competência. Aí brigavam entre eles. Aí chegou assim um momento enlouquecido, até o momento que o Marco também quis montar o seu próprio negócio, porque ele entendeu, ele disse, mãe, aqui eu vou sempre ser teu filho. E eu não quero isso, eu quero construir, eu quero passar pelos desafios que tu passaste, eu quero fazer o que que o vô Otávio fez, eu quero... Bom, se tu quer, segue o teu caminho. O Dudu optou por ficar comigo. E a partir disso a gente começou ainda com o Marcos, né, a trabalhar a internacionalização do Festures. Eles começaram a fazer as feiras internacionais com um outro olhar. E que ano foi isso? E foi uma coisa assim, um crescente. Ali na verdade, Braulio, em que edição? Isso já acontecia de forma natural. De forma natural, mas dar ênfase a esses movimentos foi ali a partir de 2013, 2014, né? Que houve esse momento de conversa, esse momento de resgate, de reavaliação até mesmo dos princípios, valores e ações e estratégias da empresa, para daí perceber um novo momento e saber como agir. Então, foi algo muito importante, porque daí se entendeu, né? Puxa, ok, o Dudu tem um papel agora que é com a Marta enquanto Rossi Zorzanello. E o Marcos, por sua vez, também entendeu que ele gostaria de empreender de outra forma, tanto que criou a Honey Dreams, fez aquela startup dele, aí depois ele teve na parte antes das músicas, dos estúdios e parará, até que ele nos trouxe a ideia que hoje é a Gramado Summit. Né? E nós lá na primeira edição, ainda ele na Rossi Zorzanello, 2016 era isso. A gente constrói e desenha com ele a implantação, enfim, as estratégias daquela primeira edição que aconteceu em 2017. E depois daquilo foi o momento, então, desse entendimento de que, bem, o Marcos tem agora autonomia e condições de tocar com os seus, pois trouxe outros sócios investidores para o negócio, e nós, Marta e eu, ficarmos seguindo com os nossos eventos de criação de outras situações, exemplo do Connection, da revista Festures, que foram surgindo, o próprio Chocofest até a pandemia, né, que a gente fez em Nova Petrópolis, para a gente também ter um pouco de liberdade nesse aspecto de nós trabalharmos aqui e o Marcos trabalhar, sempre com cooperação, mas entendendo que não é mais o irmão ou o filho. Sim, é um empreendedor. Exato. E isso deu muito certo. Acho que essa receita aí funciona muito. A gente entendeu hoje muito bem, né? A Gramado Summit é um evento independente. Totalmente, com os seus sócios, exato, que não tem nenhum vínculo com a Rossi Zorzanello. Claro, que vocês estão sempre juntos. Então, uma coisa são vínculos de parceria de negócio, outra coisa são vínculos laborais, vínculos jurídicos, são coisas completamente distintas. Né? Sem dúvida. São duas criaturas, te digo assim, Braulio, extremamente inteligentes. Está aí a grandiosidade do Festures, desde o momento que a gente tomou essa decisão, que foi justamente quando os guris entraram de cabeça, um para a Gramado Summit, outro. E daí a Gramado Summit, que é um sucesso incrível. Então, hoje eu tenho um sócio que me traz muitas ideias, que está na empresa, eu te digo, numa posição extremamente estratégica. E, por outro lado, o Marcos já não é mais meu filho,
Eu não sou mais. Sim, não é possível como agora o filho da Marta. Agora você é a mãe do Marcos. Ele nos ensina, né, Eduardo? Porque a gente também aprendeu muito com ele, com relação à inovação, novas tecnologias, a gente aprende muito com ele. Assim como ele busca com o Eduardo muito conhecimento na parte de negócios, Então, essa troca ficou boa e talvez se a gente estivesse junto, se a gente não tivesse experimentado, que eu sempre digo, né? A gente tem que ser aberto para isso também, para fazer esses experimentos, para tentar encontrar o caminho do acerto. E para isso precisa diálogo, para isso precisa humildade, para saber ouvir. E principalmente quem é mais velho, porque quem é mais velho se posiciona num patamar acima, né? Aqui em cima. Eu passei um tempo, eu sei como se faz, exato. E eu acho que não, a gente tem que realmente aprender lá atrás que a gente tem que descer degraus, porque a gente pode aprender muito. E eu vejo isso hoje olhando para aqueles colaboradores que são mais novos, né? Quer dizer, a gente está num processo de entender que, dada as grandes mudanças que estão acontecendo, principalmente com a inteligência artificial, com o mundo mais digital, de que forma que os nossos eventos podem absorver essas informações em excesso, né? Conteúdos de mais qualidade, uma conexão mais apurada, porque nós hoje estamos aptos a falar com qualquer um no mundo, em tempo real. Então isso a gente conseguiu aplicar, estamos fazendo esses processos dentro de gestão dentro da própria empresa, né? Trazendo um pouco mais fortemente a questão do ESG, né, Braulio, que antes a gente tinha muito o lado social, sempre foi presente, pautado pela mãe e pela Marta, depois quando nós entramos, mas não apenas do S do social, agora é o G da governança, de entender como é que a gente melhora a performance, entrega de resultados, o que a gente pode fazer. Da mesma forma, a questão ambiental, nessa parte, enquanto sustentabilidade, quanto inovação. Então, os eventos e a empresa têm isso como um dos pilares um dos principais sustentáculos, eu diria, né, Marta? Que tudo que a gente faz tem que ter isso. Dentro dos nossos eventos, é fundamental que isso seja a base, com inclusão, com a questão da acessibilidade, o respeito à diversidade. Isso faz parte do nosso DNA. E cada vez mais a gente viaja pelo mundo, ou pelo Brasil, ou pelo nosso próprio Rio Grande, ou em Gramado e Canela, pelos bairros, para a gente entender a nossa comunidade, entender cada território. Porque cada território tem a sua peculiaridade. É genuíno, é único. Não importa, porque Nova York é muito melhor, tu vê que no tal destino. Depende, melhor em quê? É verdade. Em que entrega? De repente, dentro de uma tribo indígena, tu vai ter valores que lá tem, que não vai ter em Nova York. Claro. Então a gente tem que entender isso. E quando a gente passa a compreender essa dinâmica, a gente se torna muito melhor enquanto pessoa, né? Enquanto gestor, enquanto colega de trabalho, enquanto sócio, enquanto o que for. Então esse é o caminho. Pois é, falando em sustentabilidade, o que tem sido uma pauta, como disse o Dudu, né, da própria empresa, nos eventos e cada vez mais urgente. Como Festures, estou falando do Festures agora, caminhando para a sua 37ª edição, de 6 a 9 de novembro agora de 2025. Como Festures tem incorporado a prática ESG no evento, no próprio evento, como vocês enxergam o papel do festival em promover um turismo cada vez mais responsável e sustentável globalmente? Olha, práticas sustentáveis a gente já vinha aplicando há alguns anos, porque a gente sabia que isso seria uma tendência e um comportamento obrigatório em algum momento do caminhar do mundo, pelas coisas como elas iam evoluindo. Então, só que a gente desconhecia o termo, porque não se falava no termo. Então, nós tínhamos preocupação com lixo, nós tínhamos preocupação com o meio ambiente, tanto é que nós temos a árvore da integração, que tem quantos anos aí? Eu acho que para a 8ª ou 9ª edição da árvore. O descarte, né, do lixo.
em todas as edições nós tínhamos ações de conscientização, porque não adianta tu falar de um assunto se tu não faz ele na prática, e se tu não motiva quem está contigo a exercer essa prática. Quando o tema ESG começou a vir forte, nós começamos então com um olhar mais abrangente, nos posicionar realmente com esse dever, com esse comprometimento enquanto evento, porque nós somos um multiplicador de informação, de conhecimento, de divulgação. E começamos a trabalhar com um plano, identificando as práticas que seriam tomadas, mas começando pela gestão, pela governança, que foi a nossa primeira preocupação. Então, nós precisamos ter consciência interna para daí começar a despertar. E nós temos um público nas mãos que se agrega à nossa voz pela credibilidade que nós temos no mercado. E nós tivemos esse ano, o Dudu vai citar quantas ações nós tivemos, porque nós trabalhávamos também em inclusão, nós vínhamos trabalhando há anos em inclusão. Todas essas normas de ESG a gente trabalhava há muitos anos. Só que a gente não se posicionava no mercado, a gente tinha como uma prática e um dever nosso. E a gente não dizia, olha que para nós estamos fazendo isso. E hoje não, hoje nós nos posicionamos como uma das lideranças na área de eventos. Isso é tão legal porque isso incute no fornecedor, no prestador de serviço, as novas práticas que até então eram deixadas de lado. Verdade. Não por faltar a eles a conscientização ou a noção de importância, é que no Brasil tudo é muito lento. Precisa vir uma regra, uma lei exigindo com rígida fiscalização para que isso aconteça. É o nosso mindset, a nossa cultura, muitas vezes nos impede, generalizando, né, de uma maneira não específica, mas é muito nosso. Não, vamos fazendo, vamos indo, se cobrarem tá legal. Brasileiro. O jeitinho brasileiro que é diferente daqui a pouco no perfil mais de um britânico, de um germânico, de um alemão, de um italiano, enfim, a gente tem um pouco disso, claro, nós somos diferentes enquanto colonização, né? Claro. Fruto de que por isso a gente está na posição que estamos enquanto destino turístico, pela força do trabalho, pela questão de entender de estar à frente do tempo, e nós, de certa forma, enquanto evento, a gente vai conseguindo deixar esses legados. Porque a gente vai mudando um pouco a performance e o entendimento. O exemplo do uso dos EPIs, né? O exemplo de fazer a coleta adequada do lixo, o respeito aos cadeirantes, às libras, a parte da diversidade que entrou 15 anos. Esse ano fomos o primeiro evento a ter o espaço LGBT. E aí a gente vai construindo, vai se somando. O evento, por exemplo, da edição, a 36ª, ela trouxe os palcos de conteúdo de uma maneira diferente. Um olhar diferente para resgatar um pouco do conhecimento, de introduzir um pouco mais essa dinâmica dentro do Festures. Ela tinha, mas ela era um pouco deixada de lado. E agora a gente entra com força nisso também, com o Meet em Festures, né? Com a arena de gastronomia, com o palco ESG, com o palco da diversidade, o palco da inovação, o palco de saúde e bem-estar. A gente já falava disso antes da pandemia, agora a gente vem com força no sentido de wellness, tanto da parte do turismo médico, quanto holístico, psicológico, tudo isso que a gente está comentando hoje. Então, cada vez mais o Festures, ele abraça conceitos plurais e aquilo que pode ser uma tendência que a gente vislumbra, a gente aplica. A gente traz, começamos a falar do turismo esportivo e tudo isso, que legal, porque não é um falar só, Braulio, lá na feira. O evento é um evento do ano todo. É um evento que passa por um bom tratamento com o cliente pós-evento, com a revista Festures, que colabora muito com o que o evento acontece, com o que vai acontecer. A gente tem um relacionamento, né, com o nosso cliente nas mídias sociais, nas ações, na participação que a gente faz encontrando o cliente em loco, nos eventos, ou no seu escritório de trabalho, ou no seu destino. Outras coisas que a gente procura dinamizar para esse cliente, para daí culminar
lá no evento em novembro, com a solenidade, com o conteúdo de uma maneira geral, com a feira de negócios, com a programação paralela, seja no futebol, no beach tênis, nos encontros, os fan tours que a gente traz para cá, com a dinâmica de trazer os jornalistas, a imprensa especializada, os compradores internacionais e nacionais, que são as caravanas dos agentes de viagem. Esse público que a gente traz, Braulio, é o que vai vender a nossa região, o Rio Grande do Sul, Marta, o ano todo. E por isso, é fantástico. Por isso né? é um evento que vocês hoje trabalham o ano todo. E daí o motivo pelo qual vocês realmente resolveram focar inteiramente, né, no produto que vocês oferecem. Justamente. Para o congressista, enfim, para o participante. E, aliás, né, vocês fazem um trabalho também de prospecção, né, do próprio evento ao longo do ano. Sim. Com os próprios parceiros de outros países, né? Vocês viajam, vocês têm equipe, né, que viaja para fora fazendo esse trabalho junto a esses parceiros que vêm, esses países que vêm participar. Que, aliás, um outro detalhe importante, que eles ficam impressionados, né, com o evento, com a organização, com o tamanho do evento, participantes de países que estão acostumados, né, com grandes congressos, enfim, grandes eventos. Muito. A gente, Braulio, como nós falamos há pouco, no momento que a gente decidiu focar nos nossos eventos, nós tivemos como propósito que os nossos eventos, eles têm um compromisso de ser referência a nível mundial, em especial o Festures, para justamente nós nos posicionarmos como um dos melhores das Américas. E nessa edição, em reunião geral, nós discutimos que nós queremos sim estar entre os melhores do mundo. Mas para isso tem que se pensar mundo. E para se pensar mundo, nós temos que pensar o evento o ano todo, porque não adianta a gente começar a trabalhar 2 meses antes, 3 meses antes. Para isso tudo precisa o que o Eduardo comentou, visitar as feiras mundiais de turismo, viajar para países, para estados, visitar as feiras nacionais, não importa o tamanho da feira, mas é a feira de Goiás, é a feira de Minas, é a feira de Fortaleza. Como que o mercado se movimenta? Porque nós somos, como diz um cliente nosso, a gente diz sempre, nós somos a última feira do calendário do ano, a última feira de turismo do calendário mundial. Tem um cliente nosso que diz assim, observem, porque vocês são a primeira feira, porque vocês estão vendendo na última feira o ano seguinte, então nós somos a primeira feira. Para fazer esse trabalho, para trazer 50 países, para movimentar o mercado nacional, movimentar o mercado gaúcho, é trabalho de ano, porque tu não consegue fazer essas conexões e ter essa credibilidade que nós temos longe dos parceiros. A gente faz questão de estar perto dos parceiros, de ouvir os parceiros, de perguntar para eles o que tu acha, o que nós podemos melhorar, qual é a tua ideia com o tempo de execução, qual é a tua ideia com os temas. A gente ouve muito e a gente ouve justamente nessa nossa movimentação. Isso foi fundamental no início, né, do processo, inclusive, de vocês, né, como filho da Silvia, o Marcos, né, como teu filho, do diálogo e de entender, né, que o mundo hoje, ele necessita justamente dessa conversa, desse diálogo que você está destacando, né, Marta, para saber o que fica melhor, não só para mim, mas para o outro também. Com certeza. Esse cara que vem lá, vamos imaginar, né, que, sei lá, vem de Dubai para participar. Exato, né? Exato. Ele vem aqui, ele também gostaria de encontrar aqui um evento que pudesse corresponder às suas próprias necessidades, como participante. Braulio, esse público, ele está acostumado a rodar os principais eventos e o grau de complexidade de negócios que ele faz com os outros parceiros de negócios é altíssimo. É um nível muito, muito grande. Então, o que ele espera? Vir para um evento que acontece em uma cidade de 45 mil habitantes, que de repente ele nunca viu no mapa, que de repente ele nunca soube. Eu vou para o Brasil. O que vem à mente? O Rio de Janeiro, São Paulo, as Cataratas do Iguaçu,
São Paulo como grande centro de business, a Amazônia, o pulmão verde do mundo, e você foi. Como é que a gente vende um Rio Grande do Sul, promove um sul do Brasil diferente? Como é que a gente vende uma Serra Gaúcha? Porque isso está muito, né, incrustado na mentalidade Brasil. Agora, para o mercado internacional, é o que a gente sempre pauta. Melhorar a infraestrutura, os acessos, questão dos idiomas, a hospitalidade tem que estar adaptada a esse cliente. Não que nós não sejamos legais, queridos, não é só isso. É no nível de atendimento internacional, essa é a diferença que o Festures cumpre. E também incutir nas políticas públicas para o turismo de todos o que pautam. Do governo de Canela, do governo de Gramado, de Nova Petrópolis, do Rio Grande do Sul, do que for do Ministério do Turismo, da Embratur. A gente tem que ser parceiro nesse assunto para andarmos em conjunto. Então, da nossa parte, nós precisamos estar muito atento. Entende? A gente tem que estar atento a tudo isso, porque o cliente ele vai vir para cá, ele tem que consumir a melhor das experiências. Porque ele vai ter uma viagem transcontinental, ele vai ter que chegar daqui a pouco, não direto por Porto Alegre, se ele não vier pela TAP, que vai passar a voltar com os voos em abril, ou se ele não vem com a Copa, ou se ele não vem com a Sky Airlines, daqui a pouco ele está pegando e vindo da Índia. Ele vem por outra frente, ou ele vem pela Emirates de Dubai. Ele vai a São Paulo antes, para daí descer em Guarulhos, para daí pegar um outro avião até Porto Alegre, para daí pegar um transfer e chegar aqui. Ele vai chegar esgotado. O que a gente tem que fazer? A melhor das recepções. Lá do aeroporto. Já tem que estar recebendo ele com a melhor qualidade. Na verdade, desde que ele sai de lá, né? Ele tem que sair com segurança, né, Marta? Exato. E aí o nosso cliente ele tem que ser encantado. E é isso que a gente sabe fazer muito bem enquanto destino. E nós precisamos cada vez melhorar isso, enquanto turismo, né? Que é essa percepção da internacionalização. Eduardo, e aí a gente vai muito mais longe. Aproveitar essa tua deixa aqui, Dudu e Marta, o que o Festures pode contribuir, aliás, ele já contribuiu, mas o que ele pode contribuir ainda, especialmente com os órgãos governamentais, para melhorar, por exemplo, a nossa infraestrutura regional, mas também estadual, né, no caso, e mesmo a do país, porque o Brasil ainda é muito incipiente, né, no turismo internacional. Olha, na verdade, o trabalho que a gente faz por si só, ele já, por ser da iniciativa privada, veja bem, nós não somos uma entidade executando um evento, nós somos a iniciativa privada provocando uma movimentação do turismo a nível mundial. Isso tem por parte, essa ação toda tem por parte dos governantes um respeito muito grande ao nosso trabalho e uma credibilidade muito grande com o nosso trabalho. Sim, o Festures, ele provocou momentos importantes, assim como os voos internacionais que hoje a gente tem no Aeroporto Salgado Filho, foram negociações que iniciaram dentro do Festures e com a participação da gente. Só que a gente não tem este poder tão grande de interferência na área política governamental. A gente tem força de mostrar a necessidade de cobrar. Hoje, o Rio Grande do Sul é inédito na história a gente fazer parte do plano, o turismo faz parte do plano de governo do Estado, que é um dos 12, me ajuda, dos 12... 12 eixos. Dos 12 temas. Né? O turismo está ali dentro. Isso se deve muito, o próprio governador diz, ao trabalho que vem sendo feito na Serra, Festures. Mas a gente sabe que a burocracia no Brasil, ela emperra muita coisa, os processos são lentos. A gente está aí na parte aérea que envolve mobilidade, trabalhando só com 3 empresas aéreas. Isso é um comprometedor muito grande. Nós temos para atender o Brasil, que tem dimensões territoriais, nós somos 3, 4 países, nós temos 3 companhias aéreas, isso dificulta muito. Então, são processos que têm outra origem e que nós não temos essa força para transformação imediata. É um trabalho de formiguinha nosso, mas é mostrando as necessidades a cada edição. Exatamente.
nós somos uma extensão, muitas vezes, da promoção e da qualificação do turismo brasileiro para o mundo, né? Nosso grande papel como Festures é ser esse grande ponto de encontro convergente, usando essa palavra, para que os negócios aconteçam, para que as relações sejam das melhores, porque as pessoas vêm para cá para o reencontro ou para conhecer coisas novas e acabam se deparando com um universo de atrativos, de hospitalidade, tudo muito bacana. Então, nós podermos contribuir para o crescimento e para o desenvolvimento local, comunitário, desenvolvimento de negócios do turismo, nos motiva demais, nos move isso. Né, Marta? Eduardo, eu me lembrei de uma coisa que nós também temos a obrigação de trazer os assuntos para o debate, de trazer à luz do dia os assuntos. Vou te dar um exemplo, que agora começa a haver um movimento muito grande. O turismo ferroviário. Nós abordamos isso como um tema talvez 10 anos atrás, com insistência, porque a gente começava a ver alguns movimentos nesse sentido. Hoje, ele já começa a ter um olhar bem forte, apesar de todas as limitações de ter as nossas ferrovias sucateadas, mas eles começam a ter um olhar. Outra coisa enlouquecida, assim, nós começamos a falar em turismo espacial. Para tu ter uma ideia, nós, na época, organizávamos no Hotel Serra Azul o Meeting Festures, que era congresso, se chamava congresso. Nós trouxemos um casal de agentes de viagem dos Estados Unidos que começava a desenhar projetos para viagem em órbita. Uhum. Depois, passado alguns anos, aí morreu o assunto, passado alguns anos, Cuba se candidatou, lembra, a ser um dos países para ter esse... Nós trouxemos, outra vez, o turismo... Espacial. Hoje o turismo espacial é um fato. É uma realidade. É fato. 2 anos, 3 anos, talvez. Então, essa obrigação que nós temos, na verdade, de trazer os assuntos como ESG, como a luz da discussão, é a nossa obrigação. Por isso viajar, por isso estar atento, por isso ler, ter um olhar meio futurista em relação às coisas. A gente não pode se acomodar, a gente tem que enxergar na frente. O que estará acontecendo daqui 2, 3 anos? Nós tivemos um outro exemplo, assim, para te dar. Quando começaram as OTAs, os agentes, quando começou essa movimentação da tecnologia no meio, os agentes de viagem enlouqueceram porque entendiam que as OTAs iriam tirar o trabalho dele. E nós começamos a trazê-los para o Festures. E se criou um movimento contra o nosso posicionamento de trazer as OTAs, porque nós estaríamos enfraquecendo o setor. E nós mantivemos a decisão de estar com eles. Hoje, as OTAs são as ferramentas também do agente de viagem. A gente aprendeu a lidar com o mundo offline e o mundo online, evidentemente. Trouxe o digital a favor do seu negócio, nessa transformação e nessa aceleração de decisões e de contato com o seu cliente, né? Então, a gente coloca isso como um ponto muito bacana. Tanto que, né, Braulio e Marta, o Festures do ano que entra é Reimaginando o Amanhã. Esse já é o tema. Reimaginar o amanhã significa justamente ter um olhar à frente, futurista, moderno, sempre com valorização nas nossas bases, nos nossos alicerces, mas procurando ensejar um novo momento, um novo olhar para as coisas. Novas práticas que possam melhorar o negócio, os relacionamentos. A gente contribui cada vez mais para aqueles pequenos destinos que estão começando a formar um produto que ele entre numa fase de ascensão, que possam tornar esse produto consolidado, que o atrativo turístico possa ter sucesso. É isso que a gente faz, né? É essa conjunção toda de fatores, agregar as pessoas, agregar
valores aos territórios. Tudo isso é o Festures. Que bacana. Né? E agora, então, já caminhando para a 37ª edição, Reimaginando Amanhã, é isso? Imaginando Amanhã. De 6 a 9 de novembro de 2025, aguardem mais um grande evento, mais um grande Festures. Olha só, a gente quer agradecer, né? Porque passou, muito rápido aqui, a gente acabou, já estão 1 hora. Mais de 1 hora e a gente começou a falar agora. E quando que a gente começou a Só tá entrar no assunto. Mas olha, obrigado. Marta Rossi, Eduardo Zorzanello, CEOs da Rossi Zorzanello Eventos e Empreendimentos e do Festures, que está caminhando para a sua 37ª edição. Foi muito bom, a gente ouviu muitas coisas aqui, que eu tenho certeza que quem estiver nos acompanhando, nos assistindo, vai também se sentir contagiado e participante de cada momento da história, não só da empresa Rossi Zorzanello, mas também do próprio Festures. Obrigado a vocês. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo Zorzanello, obrigado, Marta Rossi, aqui no nosso podcast Festures Conectando Pessoas.